Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Pastor Ítalo Dean, mais uma vez, trazendo a você a mensagem da palavra do nosso Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Vida e Vida, que, como você já sabe, foi criado com um propósito exclusivo de compartilhar com você a mensagem do nosso Deus. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, não esqueça de deixar aí a sua curtida e de compartilhar com outras pessoas a mensagem pregada neste vídeo. Eu quero ler com você nesta ocasião o livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, dois versículos, versículo de número 8 e o versículo de número 9. A palavra de Deus, ela nos diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, porque ainda que tenha caído, tornarei a levantar-me, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz, e sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Bem, querido, eu gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus com você, baseado nestas palavras do profeta Miqueias. O profeta Miqueias foi um instrumento de Deus para a sua geração. Ele foi vocacionado pelo Senhor e foi cheio do Espírito. Tinha coragem, ousadia e, acima de tudo, muita sinceridade em sua pregação. Ele não estava aceitando sobre si a pressão externa que tinha vencido tantos outros profetas nos seus dias. Segundo a mensagem do próprio Miqueias, muitos sacerdotes naqueles dias tinham perdido a capacidade de serem imparciais em seu ensino, porque foram seduzidos pelos presentes, pela admiração, pelo prestígio, pela fama que podia ser conquistada por meio do sacerdócio que eles praticavam. Os profetas, companheiros de Miqueias no ministério da palavra, não eram diferentes destes sacerdotes. Boa parte deles também, numa linguagem popular, tinham um rabo preso e não conseguiam confrontar o seu povo a respeito do seu pecado. E por qual razão? Porque a sentença que eles davam agora eram influenciadas inclusive pelo suborno. Eles estavam em busca de coisas nesse sentido. Haviam se tornado escravo dos presentes e da admiração. Eles não estavam preocupados em vaticinar a palavra do Senhor. Eles não estavam interessados em serem fiéis ao testemunho de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Porém, Miqueias era uma exceção agradável, pelo menos do ponto de vista do Senhor, porque Miqueias não havia, como seus companheiros, se vendido, não havia corrompido a sua vocação, nem comprometido o seu ministério. Ele estava cheio do Espírito do Senhor e, portanto, também cheio de ousadia para anunciar a Jacó a sua transgressão. Mas, apesar do seu esforço e de sua pregação, Judá continuou trilhando o caminho do pecado, da desobediência e, consequentemente, da ruptura da aliança, do relacionamento naquela geração. E, como era de se esperar, os juízos de Deus agora estavam decretados sobre a cidade de Jerusalém e sobre o reino de Judá. Miqueias, como amigo de Deus, como alguém que compartilhava da intimidade divina, ele sabe exatamente o que aguarda a cidade. Ele sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Ele sabe que a devastação, que a assolação, que seria provocada pelos inimigos de Judá, estava prestes a se tornar uma realidade. Jerusalém cairia.
a cidade gloriosa, a cidade do grande Deus, a cidade de Davi, seria invadida pelos inimigos, por nações inimigas, e parte da população seria devastada. Israel sofreria, Judá sofreria as consequências do seu pecado. E o que Miqueias teme não é apenas esta situação. Miqueias teme principalmente pela honra de Deus e pela honra do povo do Senhor. Ele sabe que quando aqueles juízos divinos se tornarem uma realidade, Jerusalém se tornaria inclusive motivo de chacota entre as nações. Aquele povo que havia sido escolhido por Deus para ser um luzeiro no mundo, para ser uma fonte de testemunho da verdade, seria ridicularizado e zombado pelos seus inimigos. E quando Miqueias pronuncia estas palavras, ele não está falando acerca de sua condição individual. É que como ele pertence àquele povo, como ele adora o Deus daquele povo, ele sente como, além de pregador e também intercessor, as dores e a vergonha de sua cidade e de sua terra. E ele pronuncia estas palavras incorporando exatamente o sentimento e a vergonha de Judá diante da zombaria de seus inimigos. Ele sabe que a tristeza de Judá trará alegria para os seus inimigos. Ele sabe que a vergonha e a aflição de Judá desencadeará a zombaria dos inimigos de Jerusalém. Mas apesar de tudo isso, o espírito do profeta, apesar de entristecido, ele não está vencido. Miqueias, ele tem esperança em seu coração. Ele tem esperança acerca de seu povo. E por que Miqueias tem esperança em seu coração acerca de seu povo? Porque Miqueias conhece o seu Deus. Miqueias sabe que para as nações não haverá misericórdia em relação a Jerusalém. Mas ele sabe que no auge de sua aflição, quando Jerusalém arrepender-se do seu pecado e voltar-se para o seu Deus, eles encontrarão misericórdia. Deus perdoará o pecado de Jerusalém. Deus estará com Jerusalém na sua calamidade. Deus está permitindo, usando a linguagem de um outro profeta, o profeta Oséias, que a ferida seja criada, mas ele também está perto o suficiente para sarar essa ferida que será criada. Deus não vai romper permanentemente a sua aliança com Jerusalém. Miqueias sabe que apesar da infidelidade dos seus compatriotas, Deus permanece fiel à aliança que fez com os antepassados. Ele sabe que a infidelidade de Jerusalém não anulará a fidelidade do grande Deus. Então ele diz aos seus inimigos, ele envia uma mensagem antecipada às nações que iriam se alegrar com a ruína de Jerusalém. Ele diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, tornarei a levantar-me, e se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Esse é o versículo 8. Versículo 9 ele continua dizendo: sofreremos a ira do Senhor porque pecamos. É isso que ele está dizendo. Porque pecamos, então sofreremos a ira do Senhor, até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. E ele termina o versículo 9 ainda com uma nota de esperança: ele me trará para a luz, e eu verei a sua justiça. Estas palavras são extraordinárias, porque elas apresentam para nós 3 lições importantes para aqueles que fracassaram, assim como Jerusalém. Talvez você estava bem no seu relacionamento com Deus. Talvez tudo estava direito. A comunhão estava em dias. A adoração era alegre. O relacionamento com Deus estava em perfeito estado. Você estava crescendo na graça e no conhecimento. Mas aí você resvalou o seu pé e desviou o seu coração da verdade.
e quando deu por si mesmo, havia caído, havia fracassado. E você então foi tentado achar que essa queda, que essa ruína e que as consequências do seu erro representavam um fim para a sua história. Se você porventura já passou por estas coisas, ou quem sabe inclusive está vivendo a situação que eu estou descrevendo agora, eu tenho uma palavra para você com base nesse texto. Miqueias ensina 3 lições importantes para aqueles que cometeram erros. A primeira lição importante que Miqueias está nos ensinando é justamente esta: seja sempre humilde quando fracassar. Tenha humildade diante dos seus erros, porque o processo de restauração ele só pode ser iniciado quando você reconhece que está no chão. Você só consegue se levantar quando reconhece que caiu. É interessante, mas muitas pessoas, elas fracassaram no seu relacionamento com Deus. Elas não estão bem em sua relação com Deus. Elas não estão desfrutando de paz, de comunhão. Elas não estão desfrutando de intimidade verdadeira com o Senhor. Mas elas insistem em fingir que tudo está bem. Eu quero dizer para você que você vive em uma condição de faz de conta no seu relacionamento com Deus. Você está se sentenciando a uma vida vazia, ainda que aparentemente você mostre que tudo está bem. Pior do que o próprio fracasso é um sucesso de mentira, é um sucesso de faz de conta. O processo de restauração só pode ser operado por Deus na minha vida, e na sua vida, e na vida de quem fracassou, quando nós somos humildes o suficiente para reconhecermos que falhamos, que pecamos, admitirmos o nosso pecado, admitirmos a nossa falha, admitirmos a nossa negligência. O tempo inteiro Miqueias avisou, advertiu os seus compatriotas de que eles estavam pecando contra o Senhor e que precisavam arrepender-se de seu pecado e voltar-se para Deus. Mas eles preferiram acreditar nos profetas vendidos. Eles preferiram acreditar nos profetas que não lhe confrontavam com a palavra. Pelo contrário, interessados em sua admiração e nas recompensas que estes podiam dar, apenas massageavam o ego das pessoas e faziam com que elas, ou tentavam fazer por meio de sua pregação, com que o povo de Judá se sentisse bem, ainda que com seus pecados. Eles não eram como atalaias verdadeiros. Eles, com suas mensagens, atiçaram o engano do coração. A mesma coisa acontece nos nossos dias. Infelizmente, muitos pregadores da palavra de Deus perderam esse propósito em seu ministério e, vendidos pelas ambições do seu coração, ou vencidos pelas ambições do seu coração, cederam a outros deuses, os deuses da fama, os deuses da recompensa, e a sua mensagem não é mais uma mensagem que produz a cura. Pelo contrário, é uma mensagem que enfeita e perfuma os mortos na sua condição de pecado. Miqueias advertiu Judá, mas eles não creram. Como eles não reconheceram a palavra de Miqueias como vinda de Deus, não reconheceram seus erros e não consertaram seus altares com Deus, eles permaneceram na ruína. E por essa razão não houve chance de restauração. Mas agora Miqueias está dizendo, com base nas suas palavras, que o segredo da restauração é o reconhecimento e o arrependimento humilde diante dos nossos próprios fracassos. Ele começa dizendo: não te alegres, ó inimiga minha, a meu respeito, porque ainda que tenha caído, Miqueias está dizendo, ainda que tenhamos caído, ele está incorporando a situação de Jerusalém. Pelo menos Miqueias faz o que o restante do povo ainda não teve coragem ou condição de fazer. Jerusalém está caída. Ele diz: caímos. E quando ele diz caímos, é nisso que está a esperança de Miqueias. Porque quando se admite que fracassou, então haverá chances
de um levantar operado por Deus e de uma restauração vinda da parte do Senhor. Então a primeira lição importante é essa. Se você fracassou, admita isso. Reconheça seus erros. Admita o vazio. Admita o fracasso. Reconheça suas falhas. Porque quando você reconhecer que está no chão, aí sim, Deus te estenderá a mão e tornará a te levantar. A segunda lição importante que Miqueias ensina nessa passagem é que nós nunca devemos ignorar as consequências dos nossos erros, porque eles sempre trarão lições importantes que nos ajudarão a evitá-los ou a evitar os nossos fracassos da próxima vez. Ninguém deve andar procurando a queda. Nenhum de nós deve ansiar ou procurar o fracasso. O desejo do nosso coração deve ser o de manter a comunhão com Deus e permanecer na presença dEle. Mas sabe de uma coisa? Os fracassos são sempre uma possibilidade. Dia e noite, Satanás nos cerca com as suas tentações. E muitas vezes nos falta aquela vigilância necessária para fugir do pecado, para fugir do mal e permanecermos de pé. E às vezes nós falhamos, às vezes negligenciamos, às vezes baixamos a guarda, damos brecha para o inimigo e ele nos engana e assim nós caímos. E a partir daí nós enfrentamos consequências, enfrentamos muitas consequências, tristes consequências, dolorosas consequências. E aqui está uma segunda lição importante. Já que o fracasso ocorreu, e já que tantas dores decorreram dessa aflição, que pelo menos nós usemos isso a nosso favor. Que, como diria certo pregador, nós possamos aprender a transformar impacto em impulso. Que as nossas aflições decorrentes ou consequentes de nossos fracassos possam, em sua dor, nos ensinar o quanto é ruim romper a aliança e perder a comunhão com Deus. E que, baseado nestas lições duras, aprendidas a duras penas, nós possamos aprender a evitar o mal da próxima vez. Então Miqueias está dizendo também em sua declaração, ele está dizendo: sofrerei a ira do Senhor, porque pecamos. Ele sabe que ira é consequência de pecado. Bênção é resultado de obediência. Ira e juízo é consequência de pecado. Miqueias está dizendo que o juízo que Judá ou Jerusalém experimentará é consequência do pecado. Então ele está dizendo que devemos aprender as lições que os nossos fracassos nos ensinam. O pecado traz sempre consequências amargas. E por essa razão nós precisamos aprender com estas consequências a evitá-los da próxima vez. A última lição importante que eu aprendo com base nesse texto e também quero compartilhar com você é uma nota de esperança emitida por Miqueias. O profeta vestiu a camisa do sofrimento de Jerusalém. Ele lavou as suas mãos na inocência e preservou a sua alma da iniquidade. Mas ele não fica de fora como um juiz que julga os seus conterrâneos. Ele está pronunciando uma palavra que deixa claro o seu sentimento de empatia com o seu povo. Ele sente as dores, porque pregadores de verdade não são apenas apontadores de dedo, nem censuradores de caídos. Pregadores comprometidos com Deus são homens e mulheres que estendem a mão para levantar o caído. Eles não são pessoas que ficam de longe dizendo: eu avisei, eu avisei. Não. Eles são pessoas que estendem o braço e socorrem os caídos. Sentem as dores dos que pecaram, as aflições dos que falharam. Miqueias incorpora o sofrimento dos seus irmãos judeus que estão sob a pena do juízo divino. E aí ele vai dizer então
emitir uma nota de esperança dizendo: porque ainda que tenha caído, tornarei a levantar-me. Essa é a terceira lição importante. Nunca use o teu fracasso como uma desculpa ou como um pretexto para não tentar outra vez. Nunca use o teu fracasso para dizer acabou. Nunca use o teu fracasso para dizer eu não vou mais tentar. O tema dessa reflexão é: levante-se, tente outra vez. Recapitulando, a primeira lição deixada por Miqueias: nunca tente fingir um sucesso. Admita seus fracassos. Só assim Deus vai te levantar. Nunca ignore as consequências do teu erro. Eles são didáticos. Eles vão te ensinar a fugir do pecado na próxima vez. Em terceiro lugar, nunca use o teu fracasso como um pretexto para não tentar outra vez. Em Deus há misericórdia. Em Deus existe graça suficiente para perdoar os teus pecados, restaurar a tua vida e te colocar de pé uma outra vez. Miqueias diz às nações que no futuro zombariam da queda de Jerusalém. Ele diz: não te alegres, ó inimiga minha, a meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, eu tornarei a levantar-me. Eu lembro de uma frase lida há muito tempo, de um autor anônimo. Ele dizia que a maior glória de um homem não está no fato de ele nunca ter caído, mas de conseguir levantar-se todas as vezes que cair. Nunca use o teu fracasso como um pretexto para não tentar outra vez. Não dê essa alegria aos teus inimigos. Não dê essa alegria ao inimigo, arqui-inimigo da tua alma. Há esperança para você. Pode ser que agora você se sinta completamente em trevas, mas o Senhor ainda é a tua luz. O Senhor é a tua esperança. No teu Deus existe graça suficiente para perdoar, seja lá qual for o teu pecado, para te restaurar, seja lá qual tenha sido o teu fracasso, para te colocar de pé, seja lá como tenha sido a tua queda. Deus tem graça e misericórdia. Ele é fiel à sua aliança. Se você não se render, não se entregar, não desistir, mas decidir confiar no Senhor, olhar para o teu Deus, no dia do teu fracasso, no dia da tua aflição, reconhecer os teus erros, com arrependimento buscar o teu Deus e clamar por misericórdia, o meu Deus, o teu Deus, te perdoará, te restaurará, te levantará para uma nova fase e para uma nova vida, para a glória de Deus. Esta é a palavra que eu, pastor Ítalo Dean, queria compartilhar com você neste vídeo. Levante-se, tente outra vez. Não finja sucesso, admita o fracasso. Aprenda com as consequências de seus erros e nunca os use como um pretexto para não tentar outra vez. Levante-se, tente outra vez, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar o seu like. Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor continue conosco, hoje e sempre. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.